Graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia, sejam todos dia. bem-vindos aqui a este culto que estamos fazendo a partir de nossa casa. Amém. O culto da manhã, que é um culto de ensino, de estudo bíblico. E temos aqui um momento para estarmos juntos, para meditarmos na palavra de Deus, para podermos também louvar o Senhor com as nossas vozes, não é gostoso? Então estamos aqui hoje, o último domingo do mês de julho, passou assim, o 7º mês do ano. Estamos aí já adentrando para o 2º mês do 2º semestre. Então que o Senhor se agrade de nós, continue a nos usar, porque o tempo está nas mãos do Senhor do tempo. Ele é o dono de todas as coisas. Então vamos louvá-lo, vamos exaltá-lo. Amém. Oremos. Santo e bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu essa semana que passou e estamos nesse primeiro dia da semana buscando a tua face, Senhor, juntamente com os nossos irmãos em todos os lugares, porque através da internet podemos estar reunidos com povos diferentes, com pessoas de locais diferentes, e nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos. O Senhor é maravilhoso, Pai. Nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é a espada que penetra no nosso coração e nos ensina. O Senhor grava a tua mensagem dentro do nosso coração, Pai. E nós queremos te agradecer por isso. Pai bendito, receba os louvores das nossas vozes e aceite, Pai, esse culto que é prestado ao Senhor com todo carinho. Amém. E que o poder da tua palavra alcance as vidas para transformações. Porque diz que a tua palavra é apta para ensinar e para nos ajudar a discernir, Pai. Então, que o Senhor nos torne mais sábios a partir do estudo da tua santa palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos repetir nosso tema e divisa, meus irmãos? Vamos lá. Tema: firmados na fé. Divisa: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 85 do cantor cristão, Cantai Louvores. Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde nos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou.
O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O Senhor é digno de toda a honra. Somos gratos, ó Deus, pela salvação que temos em Jesus, o teu perfeito Filho. Faremos agora a leitura bíblica em uníssono do Salmo 147, de 1 a 11. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir ervas sobre os montes. O que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém. Senhor, tu que contas as estrelas e chama cada uma pelo teu nome, queres chamar cada pessoa para que possam passar pela ponte, que é teu filho, e assim possam ir ao teu encontro. Cantaremos agora o hino 169 do Inário para o Culto Cristão, Buscou-me com Ternura. Lindo. Glória a Deus. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. Quem poderia demonstrar por mim amor tão singular? Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me acheite, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti.
mostrou. Então, agradecido, seu rosto a contemplar, recordo as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu sinto a sua paz e aguardo o meu bom mestre que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar e então com ele irei morar. Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou. Amém. Glória a Deus. Senhor, queremos que tua imensa graça alcance todas as pessoas. Por isso fazemos a nossa parte, orando e contribuindo. Teremos agora um momento missionário. Irmãos, não vamos hoje fazer a virada da câmera, porque eu quero que os irmãos vejam a nossa imagem dessa campanha de missões. Nós temos aqui esse selo, a campanha de 2020 de missões estaduais. Seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus. E a nossa campanha na nossa igreja, nós dividimos essa imagem em muitos pedacinhos e nós, aos poucos, vamos montando como se fosse o nosso quebra-cabeças, com cada pecinha custando apenas R$5, irmãos. Então, conforme os irmãos vão depositando oferta para missões na conta da igreja, por favor, fotografem o comprovante e nos enviem para que possamos dar continuidade a essa campanha de missões estaduais. Isso se faz importante, porque também o nosso tesoureiro, o nosso irmão, o diácono Ronald, fica mais fácil para ele o trabalho para a identificação e a computação dos valores, que todos empregados a serviço do rei e do reino. Verdade. E Missões Estaduais, irmãos, começou um projeto muito lindo há mais de 10 anos. Já completamos 10 anos de trabalho da Cristolândia aqui em São Paulo. Verdade. Nasceu aqui na nossa cidade de São Paulo, dentro do estado de São Paulo. Então é um trabalho muito lindo de recuperação de pessoas que querem deixar as drogas e somente com o poder de Jesus. E esse hino que acabamos de cantar, que Jesus nos buscou com ternura, como buscou a cada um de nós, também está disposto a buscar cada um daqueles perdidos que estão ali. E uma situação, amor. Vários internos das unidades Cristolândia vêm acompanhando os nossos cultos. Verdade. Glória a Deus por isso. Amém. Nosso querido irmão Damião, que é o coordenador em Praia Grande, nos informa que vários ali, todos os internos ali da unidade de Praia Grande, na Baixada Santista, vêm acompanhando os cultos de oração, vêm acompanhando as nossas lives, e isso tem edificado muito as vidas. Verdade, somente Jesus transforma, irmãos. Esse não é um slogan, é realmente no que cremos. Jesus transforma toda e qualquer situação, mas a pessoa precisa querer. E quando eles se dedicam a querer, eles ficam internos ali e dependem de nós para comer, para beber, para se vestir. Então, irmãos, toda a oferta que levantamos é para suprir essas necessidades.
Então, nós temos ainda 172 cidades dentro do nosso estado de São Paulo que ainda não tem um trabalho batista. E quem dera, todas possam ter uma porta aberta falando de Jesus o Salvador. Aqui está o nosso quebra-cabeças, irmãos. Temos aí 5 pecinhas que nós já tiramos ali o quadrinho e já vamos montar o quadro. Então, qualquer oferta é bem-vinda, claro. Porque quando juntamos 24 selinhos, né, dessa imagem, dessa campanha, nós descobrimos um desses quadrinhos, deixa aberto aqui. Nós podemos tirar qualquer um desses quadrinhos para irmos formando esse quebra-cabeça, esse selo tão bonito. Seja você uma ponte. Amém. É o desejo do meu coração. Amém. Que cada um queira ser essa ponte. Em nome de Jesus. Oremos. Querido Jesus, o Senhor tem nos guiado e protegido. Queremos que outras pessoas saibam que o Senhor está disposto a buscá-las onde estão. Nessa campanha percebemos que ainda há muitas cidades do nosso estado que ainda não têm alguém que ensine a palavra com compromisso. Ajuda-nos a ser esta ponte, Pai. Amém. Queremos suprir as necessidades daqueles que se oferecem para estar nesses lugares, Pai. Estamos contribuindo com alegria para que isso seja uma realidade. Amém. Conte conosco, Senhor. Somos gratos por tudo. Em teu doce nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Agora teremos algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue sua Bíblia, que é seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. E nesse momento de ensino, o professor Alexandre nos mandou o tema da aula, que é humildade. Nós vamos agora colocar para que os irmãos possam aproveitar esse ensino precioso. Apenas 28 minutos de palavra do professor Alexandre, mas esse tempo com ele é tão precioso. É verdade. Nós louvamos a Deus pela vida do professor Alexandre, de sua esposa, irmã Sandra, porque sabemos que é um empenho e ele tem feito isso com muito esmero, com muito carinho. Então vamos aproveitar nossa aula. Amém. Bom dia a todos, bom dia irmãos, bom dia irmãs. Vamos para mais uma EBD que Deus nos concede, né? E eu gostaria de então iniciar elevando a Deus uma breve oração. Que os irmãos agora me acompanhem. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje, por mais um dia que o Senhor nos concede. E obrigado pela oportunidade que temos de, nesse momento, nesse espaço, estudarmos um pouco da Tua Palavra e meditarmos nela, Pai. Que possamos não só meditar na Tua Palavra, mas aplicá-la à nossa vida. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós começamos o estudo de uma parábola de Jesus que fala novamente sobre riqueza. É a parábola do rico insensato, que encontra-se em Lucas 12, né? De 16 a 20. Nós começamos a falar sobre isso, e só para refrescarmos um pouco a nossa memória, Jesus ele ensina muitas coisas, como ele sempre fazia nessa parábola, mas uma das coisas que Jesus ensina aqui é o seguinte: Jesus ele quer que nós diferenciemos ambição de ganância, né? O problema daquele rico insensato, daquele rico tolo, louco, como aparece em algumas versões, é que ele não era simplesmente ambicioso, ele era ganancioso. E é para a ganância, para o pecado da ganância que Jesus chama a nossa atenção. Cuidado com ela. Na verdade, todos nós devemos ser ambiciosos em certa medida, né? A ambição ela é algo bom, de certa maneira, por quê? Não podemos deixar a ambição morrer dentro de nós, porque ser ambicioso é ser saudável.
O ambicioso, ele quer mais, ele quer galgar mais, ele quer conquistar mais, e isso é bom, né? O problema é quando isso acaba descambando para a ganância. Por quê? A ganância é exatamente isso, é querer mais, né? É querer cada vez mais. Só que tem um detalhe, o ganancioso, ele quer a riqueza, o acúmulo de tesouros, né? Apenas para si mesmo. Ou seja, ele é egoísta, ele é egocêntrico, né? Ele não pensa em trabalhar, produzir, distribuir, fazer as riquezas circularem para alcançar o maior número possível de pessoas e abençoar o maior número possível de pessoas. Não. O ganancioso, ele entesoura apenas para si, né? Ou seja, ele põe a sua confiança nos bens que ele consegue acumular aqui, agora. Então nós falamos sobre isso, ambição versus ganância e cuidado com o fermento da ganância, tá certo? E veja bem, o meu objetivo hoje seria, vocês vão entender porque eu estou falando seria continuar com o estudo dessa parábola do rico insensato, porque ainda temos preciosos ensinamentos para tirar daqui. Mas por causa de alguns acontecimentos que nós tivemos contato, nós presenciamos nos últimos dias, eu gostaria de mudar um pouco a aula de hoje, mudar um pouco o assunto. Eu vou voltar à parábola do rico insensato, tá certo? Mas nós vamos fazer isso não nessa aula, na outra, na próxima, tá certo? Hoje eu queria falar um pouco sobre uma outra história, uma outra parábola que Jesus nos conta no Evangelho de Lucas. Essa parábola, esse ensino de Jesus, ele está em Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 8. Eu gostaria de hoje ler esse ensino de Jesus naquela Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia, digamos assim, mais contemporânea, com uma linguagem mais próxima, né? Da linguagem que nós falamos hoje, tá certo? E eu peço para os irmãos então me acompanharem, diz aqui o seguinte: depois disso, ele ensinou uma lição aos convidados ao redor da mesa. Percebendo que alguns disputavam o lugar de honra, disse: quando alguém convidar vocês para um jantar, não ocupem o lugar de honra. Alguém mais importante que você pode ter sido convidado, e o anfitrião dirá na frente de todos os convidados: desculpe, você pode me dar licença? O lugar de honra pertence a este homem. Com a maior vergonha, você terá de se acomodar na última mesa, no lugar que sobrar. Quando você for convidado para uma festa, sente-se no último lugar. Quando o anfitrião entrar na sala, ele dirá: o que você está fazendo aí? Venha para a frente. Você será motivo de comentários na festa. O que eu estou dizendo é que se você andar por aí com o nariz empinado, vai acabar com a cara no chão. Mas se souber ficar no seu lugar, será recompensado. Em algumas versões da Bíblia, na versão que a gente está mais acostumado, Jesus conclui dizendo assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, nosso assunto de hoje é humildade. Humildade. É sobre isso que vamos falar hoje. E eu peço agora para você me acompanhar aqui nessa breve meditação. Olha o que diz aqui o nosso texto de hoje. Comentário, né, desse ensino que nós acabamos de ler aqui em Lucas. Uma das grandes questões contra as quais Jesus lutou foi o orgulho. Jesus conviveu com homens muito orgulhosos. Homens que atribuíam a si mesmos uma justiça e um valor, inclusive aos olhos de Deus, e se consideravam superiores às outras pessoas. Nós já falamos aqui numa outra aula
sobre a oração do fariseu, a oração do publicano. E lembra que Jesus chamou atenção para isso, para o fariseu como uma pessoa religiosa, mas infelizmente um homem tomado pelo orgulho. Um homem que via a si mesmo como um homem bom, como um homem justo. Ele atribuía a si mesmo um valor que, na verdade, ele não tinha, né? Tá certo? Ele se atribuía esse valor. Então Jesus já tinha falado um pouco sobre essa questão do orgulho. Aliás, ele falou em muitos momentos sobre isso, né? E Jesus, frequentemente, ele tinha embates, né, com os líderes religiosos que eram pessoas exatamente orgulhosas. E diz aqui o seguinte: o orgulho é dos pecados próprios de uma religiosidade distorcida. Os religiosos do tempo de Jesus eram vítimas desse mal. Jesus conta parábolas para alfinetar esse orgulho. Na linguagem de hoje, podemos dizer que Jesus gostava de murchar o balão desse pessoal. Né? Jesus ensina uma grande lição de humildade nessa história. Primeiro, presta bem atenção nisso, sugere que o valor de uma pessoa não deve ser atribuído por ela mesma. Devemos deixar que as pessoas digam o valor que temos para elas. Interessante isso, hein? Vamos de novo nisso aqui? Olha aqui, ó. O valor de uma pessoa não deve ser atribuído por ela mesma. Devemos deixar que as outras pessoas, digam o valor que temos para ela. Não adianta você ficar enchendo demais a tua bola, né? O que as pessoas têm a dizer sobre você? Então, primeira coisa que Jesus está sugerindo com esse ensino dele, com essa lição de humildade: em vez de exigirmos honra ou impormos sobre os outros a honra que julgamos merecer, devemos esperar que as pessoas nos digam nossa posição nos lugares de honra disponíveis na festa. Então, Jesus está dizendo aqui: nada de exigir honra, nada de impor sobre os outros a honra que você acha que merece, tá certo? Espere para que as pessoas digam o valor que você tem para elas. Vamos continuar. Mas também e principalmente, Jesus diz que não devemos nos encantar com a honra que atribuem a nós, mas aguardar que Deus mesmo, a seu tempo, diga o valor que nós temos e nos dê a honra que nos é devida, se é que alguma honra nos é devida. Então atenção para isso. Primeira coisa, não atribua honra para você mesmo, tá certo? Espere que as pessoas digam o valor que você tem para elas. E segundo, quando as pessoas dizerem que você é uma pessoa que tem valor para elas, né, não se encante demais com isso, tá certo? Ou seja, não devemos nos encantar com a honra que atribuem a nós, tá? Não se envaideça demais, não se orgulhe demais. Aguarde que Deus, no tempo certo, vai lhe honrar, tá? Outro ensino aqui de Jesus. E aí o nosso texto diz assim: Pedro repete esse ensinamento dizendo, em 1 Pedro 5,6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Essa é uma grande lição de humildade. O rei Salomão, em seus provérbios, recomenda, olha a recomendação do sábio rei Salomão, Provérbios 27:2, que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Como a Bíblia é sábia, né? Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, sugerindo que o autoelogio é sempre inadequado. É insuportável a convivência com gente autorreferente, que só sabe falar de si mesma, que se exalta o tempo todo,
que se vangloria de suas conquistas, capacidades e méritos. Fala a verdade, uma pessoa que o tempo todo fica falando dela mesma, elogiando ela mesma, enchendo a própria bola, se vangloriando, humilhando os outros, porque normalmente quem faz isso, a pessoa se vangloria ou se autoelogia, né? Em relação a alguém, né? Tá certo? Humilhando o outro, né? Colocando o outro numa situação subalterna, tá certo? Não é insuportável uma pessoa assim? Não é difícil conviver com gente assim? Né? Isso lhe diz alguma coisa familiar? Está lembrando de alguma coisa assim parecida com isso? Nós vamos chegar lá. Então tá aí. Na verdade, se você for analisar, Jesus não está falando aqui simplesmente de educação, de boas maneiras, como se portar na mesa, como ter etiqueta, né? Ao procurar lugar na festa. Não, ele está falando da vida espiritual. Jesus está apontando para isso. E aí nós encerramos dizendo assim: os discípulos de Jesus não pensam em si mesmos, não estão ocupados em ocupar lugares de honra. Seu público é composto por uma pessoa apenas: Deus. É Deus quem diz o quanto valem, é Deus quem diz se valem e quando e como devem ser honrados. A quem Deus quiser, a honra. A Deus e somente a Deus toda a honra e toda a glória. Amém? É isso. Olha que lição preciosa de humildade Jesus nos dá nessa história, aqui em Lucas 14, de 8 a 11. Depois você pode reler essa passagem, tá? Agora, irmãos, sabe por que eu suspendi provisoriamente a nossa continuação da parábola do rico insensato e entrei hoje nesse tema aqui da humildade? Porque acontece o seguinte, acho que você, assim como eu, também deve ter presenciado essas cenas tristes, né? Mas o que está acontecendo? Devido à questão de nós nos prevenirmos contra essa pandemia, eu acho que a palavra-chave aqui é prevenção, porque nós ainda não temos uma vacina, né? Tem estudos aí, graças a Deus, muito promissores, né? De algumas vacinas, mas o que eu tenho escutado, o que eu tenho visto é que ainda que a vacina seja descoberta nesse ano, ainda que uma vacina seja descoberta até o final desse ano, até você começar a produzir a vacina, depois tem uma logística para você distribuir tudo isso. Então provavelmente nós vamos ter uma vacina disponível em meados do ano que vem. Tá certo? Então a coisa não é assim nesse passe de mágica, apesar de que a coisa está caminhando assim de uma forma bem rápida, né? Essas pesquisas, e graças a Deus por esses avanços. Mas o que acontece? Como nós ainda estamos em meio a uma pandemia e como os próprios cientistas estão conhecendo a cada dia mais um pouco desse vírus, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que nos prevenir. E prevenir é o seguinte: na medida do possível, se você puder, evidentemente, se você tem a possibilidade, por exemplo, do home office, né? Na medida do possível, distanciamento social e o uso de máscaras, né? E o uso de máscaras, se você for ver, é claro, a gente não tem essa cultura, a gente não tem esse hábito, né? Mas o que acontece? O uso de máscaras não é o fim do mundo, né? Não é uma coisa assim que não dá pra gente fazer, né? Tudo a gente tem que se acostumar, tudo a gente tem que se adequar, tá certo? E aí eu tenho visto nos telejornais, e tenho lido também alguma coisa triste, né? Se não me falha a memória, eu espero que não esteja aqui mudando lugar, mas se não me falha a memória, foi no Rio de Janeiro, um casal que estava sem máscaras,
num local público, ele foi interpelado por um fiscal, né? O fiscal, na verdade, não iria multar, ele estava só fazendo ali uma orientação, fazendo o papel dele. E aí o que acontece? Esse funcionário começou a ser humilhado, né? Tá certo? Humilhado ali pelo rapaz e pela esposa que estava o acompanhando, né? E aí o cara falou, não, cidadão. Ele falou, cidadão não, engenheiro formado melhor que você, né? Aí tivemos aquela cena toda, aquela humilhação toda rolando ali, uma cena triste, né? Tá certo? E o que acontece? Depois, as pessoas esquecem disso hoje, né? Que hoje em dia tudo é filmado, tudo vai parar nas redes sociais, né? Então, resultado, isso aí foi parar nas redes sociais. Desculpe. Foi parar nas redes sociais. A mulher foi mandada embora do seu emprego, porque o seu chefe falou assim, olha, você desculpa, mas depois da sua atitude, da repercussão que isso teve, a gente não quer pessoas como você trabalhando aqui na nossa empresa, isso vai prejudicar a imagem da empresa. Bom, ela perdeu o emprego e o marido, aquele que falou, sou engenheiro formado melhor que você, funcionáriozinho aí da prefeitura, foram fuçar a vida do cara e o cara tá aí, recebendo auxílio emergencial. Não sei se ele está desempregado ou não, né? Muitos engenheiros estão desempregados, mas aí, com toda essa empáfia, com todo esse orgulho, né? Usando o auxílio emergencial, tá certo? E uma nota triste, né? Eu estava vendo outro dia no jornal que existe uma quantidade muito grande, de pessoas das classes A e B, ou seja, as pessoas que têm os maiores salários, as melhores remunerações. Existe uma quantidade considerável de pessoas das classes A e B que estão se cadastrando e, o pior, recebendo o auxílio emergencial. Tá certo? E aí é aquela mentalidade, né? Se você indagar essas pessoas, elas vão falar assim, tudo bem, eu não preciso do auxílio emergencial, eu não perdi meu emprego, eu estou com a minha renda, mas é tanto imposto que esse governo cobra, é tanto que esse governo rouba, né? Eu tenho o direito de ser ressarcido de alguma maneira. E tem cara que está até postando nas redes sociais, né? O churrasco de hoje é por conta do auxílio emergencial. Olha que triste isso, né? O filósofo Mário Sérgio Cortella, ele estava falando outro dia no jornal o seguinte, que aí entra a questão ética, né? Eu tenho direito ao auxílio emergencial. Você tem direito, mas você pode? Você tem direito, mas isso é correto? Né? Tá certo? E, infelizmente, caminhando aqui para terminar, eu acho que vocês também se depararam com aquela cena triste que nós vimos outro dia em Santos. Um cidadão já de cabelos brancos, né? Diz que cabelo branco é sinal de sabedoria, né? Muitas vezes na maioria das vezes. Mas já de cabelo branco, né? Uma pessoa andando ali no espaço público, não usando máscara. E aí o que acontece? Ele foi parado pela fiscalização, o fiscal foi levar um papo com ele, tá certo? E na maior empáfia, ele falou, cidadão não, desembargador, melhor do que você, tá certo? Ou seja, um episódio parecido com aquele do Rio de Janeiro, né? Jogando na cara do outro, eu tenho mais estudo que você, eu falo francês, né? Eu sou um desembargador, você não sabe com quem está falando. Quer dizer, a multa foi feita, foi lavrada a multa contra ele, e além de todas as ofensas, ainda rasgou a multa e jogou no chão. E foi embora, dizendo, você não sabe, eu tenho meus contatos, eu sou conhecido do delegado fulano de tal. Mas é complicado isso, né? Tá certo?
Entendeu agora porque eu estou falando aqui hoje de humildade? Né? Olha o que nós estamos vivendo agora, nesse momento, essas cenas tristes que nós estamos nos deparando, né? Tá certo? E eu estava vendo outro dia um comentário de um estudioso, um antropólogo, chamado Roberto da Mata, e olha que coisa interessante, ele estava analisando essa questão de muitas pessoas não serem resistentes a usar máscara em local público. Olha a análise que ele fez, ele fala o seguinte, sabe qual é o problema da máscara? A máscara, ela nos uniformiza. Se você está de máscara, é como se todo mundo tivesse uniformizado. A máscara uniformiza as pessoas, iguala as pessoas, tá certo? E o pior, né? A máscara, ela traz anonimato. Muitas vezes você vê a pessoa de máscara, você não sabe quem está por trás daquela máscara. Ela iguala, ela traz anonimato. E para muita gente, graças a Deus que não são todos, mas para muita gente isso é a morte. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, é um país de uma herança escravocrata, né? Nós tivemos mais de 300 anos de trabalho escravo nesse país e isso deixou sequelas, né? Isso deixou, tá certo? Heranças, tá certo? E uma delas é a carteirada. Esse aqui é o país da carteirada, né? É o país do você sabe com quem você está falando? Ponha-se no seu lugar. É triste isso, mas é verdade. E eu queria só terminar dizendo que como cristãos, nós temos que ser sal, que ser luz, e nós temos que ser exemplo. A nossa vida tem que testemunhar aquilo que a gente diz que acredita, né? Estou falando isso, sabe por quê? Outro dia na televisão, um homem estava sem máscara, ele foi parado pela repórter, ela perguntou, o senhor não vai usar máscara? Ele falou, não, eu não vou usar máscara porque eu sei que Deus está me protegendo e nada vai me pegar. Complicado, né? Quer dizer, eu creio em Deus, eu tenho fé, né? E por isso mesmo, eu não me cuido, eu não penso no outro, eu não uso máscara, eu não tomo remédio, eu não tomo vacina, né? Ou seja, eu coloco em risco a minha própria vida e principalmente eu ponho em risco a vida de outros que eu possa contaminar. Às vezes o cara está sem máscara e pode estar assintomático. Então percebeu? Nós temos que dar testemunho. Temos que... a nossa vida tem que testemunhar aquilo que nós pregamos. Então, infelizmente, no atual... Infelizmente eu digo porque eu também não gosto de usar máscara. Mas o que acontece? Nós estamos vivendo agora uma situação em que nós não podemos pensar só em nós, né? Ou seja, quando se fala da necessidade de usar máscaras, por exemplo, é uma coisa que vai não só proteger você, mas proteger o outro. Quanta gente que eu estou percebendo que de forma equivocada, porque isso é um equívoco, a pessoa fala assim, não, me obrigar a usar máscara é atentar contra a minha liberdade, né? Onde fica a minha liberdade? Peraí, você já ouviu falar naquela história de que a sua liberdade, o seu direito, vai até onde esbarra na liberdade do direito do outro? Né? E Jesus, e a Bíblia não fala, né? Ama ao teu Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Então, peraí, se a gente ama o próximo como a nós mesmos, né? Use máscara, tá certo? Cumpra essas determinações, cumpra esses protocolos. É uma forma de nós testemunharmos a nossa fé, de dizermos, olha, eu me preocupo comigo e me preocupo com o outro, tá certo? E é isso. Nós temos visto aí pelo Brasil afora casos tristes
de pessoas que orgulhosas, arrogantes, tá certo? Egocêntricas, só pensando em si. Mas nós temos que, como cristãos, como cidadãos do reino em primeiro lugar e do Brasil em segundo lugar, nós temos que dar o exemplo. Nós temos que dar o nosso testemunho. E Jesus nos ensina, então, essa preciosa lição sobre a humildade. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. E na próxima aula nós retomamos o nosso estudo sobre o rico insensato. Abraços do professor Alexandre e da irmã Sandra para todos e todas. Tchau. Bom dia, queridos. Bom dia, queridas. Graça e paz. Espero que todos estejam muito bem, que tenham tido uma semana que passou, uma semana abençoada, e que tenham iniciado esta semana, hoje é o primeiro dia da semana, de forma bem gostosa, bem agradável. Obrigado, professor Alexandre, por mais uma boa aula, um bom tema, humildade. Realmente o nosso Brasil, ele carece de muita oração. E a mudança, ela começa a partir de nós, não é? Eu, como pastor, me posiciono sempre a favor das palavras de Jesus. Assim falai, assim procedei. Nós temos que praticar a nossa fé e estarmos sempre prontos a responder a qualquer pessoa a razão, o motivo da nossa fé. Gostei muito da abordagem sobre ganância. Ganância e avareza andam juntas, sempre, porque é um sentimento que o diabo coloca na mente do ser humano que não se permite entregar-se ao senhorio do eterno sobre a sua vida. E a ganância e a avareza produzem um sentimento de que você nunca tem o suficiente. Por isso você não pode repartir. Por isso você não pode praticar de forma espontânea, de coração, o amor ao próximo. E eu diria o amor a si mesmo, não é? Porque você perde o amor por si mesmo. Questão da humildade, maravilhoso. Jesus é perfeito em todo o seu ensino, não é? Realmente, o Brasil, assim como tantas nações, mas o nosso Brasil realmente ainda carece de muitas mudanças. Mudanças em todos os aspectos. Mas nós sabemos que esta mudança, ela ocorre quando o Eterno escreve as suas leis no coração do homem. Se isso não ocorrer, nada vai adiantar você votar em A, ou votar em B, ou votar em C. A função da igreja, a função do cristão, é ser um agente de transformação. E para que você seja um agente de transformação, você tem que falar e ter que ter coerência com o seu procedimento. Você realmente tem que mostrar a razão da sua fé. Muito boa palavra, gostei muito, e que nós estejamos em oração, regando a nossa vida em oração, porque este é o segredo para termos em nós discernimento. Toda liderança deve ter discernimento. Os pastores que realmente procuram levar as suas ovelhas a pastos verdejantes e águas limpas e puras, cristalinas, devem ensinar as suas ovelhas a ter discernimento, a não serem boi de piranha. Desculpem o termo, ok? Porque a maioria dos líderes hoje fazem com que todos aqueles que os seguem se transformem em boi de piranha, boi de manobra, efeito manada, e isto não é correto. Então, nós sempre temos o cuidado de ensinar para que você possa pensar, porque você é um ser pensante, feito à imagem e semelhança do Eterno, para que você possa permitir e entender
que a transformação vem de dentro para fora. E nós somos responsáveis por isso. Responsáveis por um bom alimento, responsáveis por uma água que não esteja contaminada, para que nós tenhamos o discernimento daquilo que é bom e daquilo que também não é bom, vindo inclusive das autoridades. Então nós como igreja temos esta responsabilidade de sermos agentes de transformação. Quero agradecer ao professor Alexandre pela excelente palavra sobre a humildade, também um desfecho um pouco sobre a ganância. Gostei muito e tenho gostado muito, apreciado muito as aulas, o ensino, que veio realmente para ficar num novo formato que estamos aí agora a viver a partir das lives e viveremos a partir da igreja de forma presencial já dentro do mês de agosto. Já estamos com quase tudo pronto, ok? Então, o dispensador de gel, muito lindo, ficou por sinal. Ele vai chegar na terça-feira na igreja. Nós já vamos adquirir também aquela pistola para a temperatura. Tudo isso visando o protocolo. E nós temos que respeitar os protocolos, respeitar a vida, ok? Usando as máscaras de forma adequada e conforme reza a lei, não é verdade? Eu creio que é de bom tom e sábio fazermos isso. Se algo estiver em desacordo, não tenham dúvida que as instituições sérias, elas se manifestarão junto às autoridades para juntos discutirmos caminhos alternativos e caminhos que levem realmente ao bem-estar de toda a sociedade. Esse é o nosso objetivo também. Além do principal, que é pregar o Evangelho e dizer, como nós dissemos hoje, né? No nosso momento com Deus, a salvação, ela é de graça, não é? Os marqueteiros, né? Aqueles profissionais, marqueteiros não, me perdoem, os profissionais de marketing, dizem, há um ditado que não existe almoço grátis, eu utilizo muito este ditado, né? E realmente nada é de graça. Até a comida que se dá como de graça, alguém está pagando por ela. Muitas vezes estamos pagando através de impostos, ou muitas vezes o governo está subsidiando através de um outro recurso aqui ou ali, mas na verdade tudo tem um preço. E a nossa salvação também teve um preço, foi o que nós dissemos hoje. A salvação foi paga pelo Eterno, através da pessoa do Filho, Jesus Cristo. Por isso que a salvação é de graça, e ela é de graça mesmo, e nós pregamos que ela é de graça. Aceite o perdão do Eterno, através da cruz, e tenha a vida eterna. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus te dê um restante de manhã abençoado e abençoador, que você tenha um almoço gostoso, na companhia dos seus familiares. Se você está sozinho, mora sozinho, na verdade você também terá a excelente companhia de 3 pessoas maravilhosas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre presentes na nossa vida, não é verdade? Então, à noite, 18h30, nos encontramos. E eu já convido você a ler, já vou deixar essa lição de casa, leia Hebreus 12. Livro de Hebreus, capítulo 12, nós estaremos trabalhando em cima deste tema hoje, laços e embaraços. Laços e embaraços, hoje às 18h30. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, e que a comunhão do Espírito Santo repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, sobre todos aqueles que nos acompanham nas lives. E, ó Deus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Sempre o fazemos e pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz de Cristo e até mais tarde.